Vamos voltar a falar do segundo dia do julgamento, né? Porque é hoje, daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve votar se aceita ou não as denúncias contra o ex-presidente Bolsonaro e outros 7 acusados de tentativa de golpe de Estado. Vamos direto a Brasília, ao vivo, conversar com o Bruno Pinheiro, que acompanha toda a movimentação e também traz esses detalhes para a gente desse segundo dia de julgamento. Muito bom dia para você, Bruno. Oi, Soraya, ótimo dia também a você, a quem nos acompanha. A movimentação começou logo cedo, por volta das 7 horas da manhã, movimentação já da segurança, de ministros aqui internamente no Supremo Tribunal Federal, e essa sessão que está marcada para iniciar às 9h30 da manhã. Esse é o segundo dia, já com a última sessão deste julgamento, que não é um julgamento ali individual, é somente para ver se aceita ou não esta denúncia. Ontem, por cerca de 2 horas, os advogados tiveram a oportunidade, então, de realizarem as sustentações, receberam cerca de 15 minutos e hoje o julgamento inicia já direto com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Na sequência, vem do mais novo para o mais antigo. Então, após o ministro relator Alexandre de Moraes, será a vez do voto do ministro Flávio Dino. Encerra com a ministra Carmen Lúcia e o último voto vem do presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin. A segurança segue ainda reforçada aqui no Supremo Tribunal Federal. Essa estrutura já foi posicionada para uma entrevista coletiva, tanto dos advogados quanto também é aguardado novamente hoje. Sim, ontem não tinha essa indicação, não tinha essa expectativa, foi uma surpresa, na verdade, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está sendo julgado também, que foi denunciado e veio assistir aqui no Supremo Tribunal Federal. É um julgamento histórico quando se fala sobre estar julgando civis e militares no mesmo assunto, no mesmo inquérito, no mesmo caso, em que se fala sobre os atos do 8 de janeiro. Ontem, durante todas as sustentações, com exceção do advogado de Mauro Cid, os outros 7 denunciados acabaram negando qualquer envolvimento com os atos do 8 de janeiro. Outros alegaram que não tiveram acesso aos documentos. Há 2 interpretações nas últimas horas, tanto de auxiliares aqui no Supremo Tribunal Federal, que a vinda do ex-presidente com os seus aliados era uma tentativa até mesmo de uma intimidação aos ministros que estão neste julgamento, e de um outro lado, ao entendimento que Jair Bolsonaro, vindo até o Supremo Tribunal Federal, é que ele não está com receio algum, que ele está enfrentando olho no olho todo este caso, que acaba citando ele diretamente. Ontem ele ficou em silêncio, hoje, com o encerramento deste julgamento, a expectativa de ele converse com jornalistas sobre finalizar este julgamento, que após aceitar esta denúncia e aí sim, na sequência, ter algumas oitivas, todo esse procedimento do judiciário até concluir o julgamento deste caso. Há uma expectativa de finalizar ainda este ano para não acumular com a agenda eleitoral do ano que vem, em 2026. Então, hoje, uma sessão importante, a expectativa de encerrar até as 2 da tarde, antes que inicie a sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Está marcado para as 9h30, a gente segue de olho. Soraya e Nonato. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. A gente vai conversando aqui ao longo dessa manhã. Vamos repercutir, claro, com os nossos comentaristas. Queria já de olho nesse segundo dia, e também a visão, Deise. A denúncia já é dada como certa, vai ser aceita pelos ministros? Essa é a tendência a partir de hoje, portanto? Eu acredito que sim, Soraya. Acredito que a denúncia vai ser aceita pelos ministros e isso tem um impacto muito profundo nas eleições de 2026, Isso pode reconfigurar todo o campo da direita e como vai se desenvolver a campanha presidencial do ano que vem, Bolsonaro continua sendo um cabo eleitoral forte, ele pode ser um personagem tóxico a partir de agora? Qual a capacidade de mobilização? Quais os outros nomes que vão surgir na direita, dependendo, obviamente, do resultado de hoje, E, obviamente, isso reconfigura todo o campo da direita, Reconfigura também o jogo para a esquerda, a partir do momento que tem um outro líder político para ser confrontado. Então, muda muito o que a gente vai ver na política brasileira a partir de hoje, Eu lembro muito, nesse momento, que, em relação ao STF, o Norberto Bobbio, ele fala muito que a democracia, ela
não é um método de escolha, mas é um conjunto de regras que devem ser aplicadas. Ao STF cabe hoje aplicar essas regras sem deturpação. Fábio Piperno, a gente nos últimos anos se acostumou, né, a acompanhar um pouco dessas questões judiciais e até mesmo políticas. Lembro do mensalão, lá atrás a CPI do orçamento. Em alguns momentos até a gente sabe a escalação do Supremo, mas não sabe da seleção brasileira que tomou uma cacetada ontem da Argentina. Diante disso, Fábio, certamente hoje a gente vai ter a explanação dos votos, né, por parte dos ministros. Algum deles te chama mais atenção? Algum deles você estaria mais de olho hoje quando for promover o seu voto, Piperno? Sem dúvida, quem chamou mais atenção ontem foi o ministro Fux, por conta da divergência que ele abriu. Eu entendo que hoje talvez não tenha tanto espaço para isso, porque hoje é mais o sim ou não, né? Quer dizer, aceito ou não aceito e o porquê. Então é muito provável que ele acompanhe os demais, mostrando que em temas muito pontuais ele tem algumas divergências. O que, repito, é normal, a corte não é um monolito. Quando a gente fala de STF, na verdade a gente está falando de 11 Supremos, né? Todos eles têm aí as suas lógicas, né? E é difícil hoje imaginar que um ministro acabe exercendo uma grande influência em relação ao outro. E sobre a presença do presidente Bolsonaro, eu acho que foi importante para que ele passasse uma mensagem para a sua militância, para o seu público, não como uma forma de tentativa de intimidação de ministros do STF, porque convenhamos, não basta a presença de um acusado lá na corte que um Alexandre Moraes da vida ou um Flávio Dino vai se deixar intimidar, né? Agora, Cristiano Beraldo, você conseguiria dizer nesse momento qual pode ser o efeito político desse julgamento daqui os próximos meses? Pois é, Soraya, eles usam o argumento de que precisam terminar esse julgamento esse ano para não interferir nas eleições do ano que vem, quando, obviamente, eles já estão interferindo, porque este julgamento, ele, por si só, ele está ali colocando numa linha de inviabilizar o candidato que hoje seria mais forte no campo da direita. Isso gera uma série de especulações de quem seria o seu substituto. Do lado da esquerda, fica definido que o candidato será o atual presidente Lula, que concorrerá à reeleição, mesmo para perder a eleição, porque a sua candidatura vai fortalecer os partidos de esquerda na eleição das suas respectivas bancadas. Eu queria só fazer uma observação em relação ao que disse o Piperno, porque quando o Supremo Tribunal Federal ele se depara com excessos cometidos por um de seus membros, a gente tem visto que ele se fecha num corporativismo e ou silencia ou defende aquele que claramente está abusando do seu poder. E cito o que ocorreu no aeroporto de Roma, quando o ministro da Corte, ao voltar para o Brasil, se disse ofendido por uma família brasileira que sofreu busca e apreensão, teve a sua vida revirada e, por fim, a Polícia Federal sequer colocou ali uma denúncia contra a polícia. Mas o Supremo ficou quieto, se defendendo, porque é assim que ele tem agido. Diante dos excessos, diante dos abusos, o espírito de corpo se protege porque cada um tem o seu interesse e não efetivamente a sua interpretação da Constituição.